Eu sou a Carolina Moreira da Silva, faço Engenharia Civil e sou da turma do segundo semestre AV. Meu nome é Natália Barbosa Maier, faço Engenharia Elétrica. Meu nome é Tamires Aparecido Calussa, faço Engenharia Civil na Unital do segundo semestre. A lei ela recebeu o nome de dois cientistas, Ismael e Descartes, que chegaram na mesma lei. Ismael ele nasceu em Mendel, na Holanda, e ele também estudou nessa mesma universidade. Em 1621, ele descobriu a lei de restrição, só que não foi publicado. Só em 1703 que publicaram a lei. Descartes ele nasceu na França e ele foi cientista, matemático e filósofo, e ele foi conhecido como pai da filosofia moderna. Refração ocorre quando a luz, ao cruzar a fronteira entre dois meios, sofrendo variação da sua velocidade de propagação. Bom, a segunda lei da refração, que também é chamada por lei de Snell, ela enuncia que o produto do índice de refração do meio a qual o raio de luz está, pelo seno do ângulo que esse raio faz com a reta normal, a interface no ponto de incidência é constante. Bom, a gente pode transformar isso numa fórmula. O que é isso? O índice de refração do meio ao qual o raio está incidindo, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o seno que esse raio faz com a reta normal, vai ser igual ao quê? Ao índice de refração no segundo meio, que é o meio que ele se refratou, vezes o seno de refração, que é o seno que o raio refratado faz com a reta normal. Isso é a fórmula que você pode dizer que é a segunda lei da refração. Mas a gente sabe que quando você tem uma refração, você tem um certo desvio, ou seja, a velocidade, o comprimento do raio sofrem uma certa alteração. Então, a lei de Snell ela também serve para calcular esse desvio, essa mudança de direção. E ela diz que o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração vai ser igual à velocidade que ele tinha no primeiro meio, dividido pela velocidade que ele vai ter nesse segundo meio, porque você vai ter uma mudança ali no valor da velocidade, que vai ser igual ao comprimento que ele tinha no primeiro meio, dividido pelo comprimento que ele tem no segundo meio, que é igual ao índice de refração do segundo pelo primeiro. Toma cuidado que aqui sempre é do primeiro e aqui sempre do segundo. E aqui é o inverso, é o segundo pelo primeiro. Bom, então essa aqui pode ser considerada a fórmula completa da lei de Snell. Então, a partir dela, eu posso calcular a nova velocidade e a variação que ele teve de velocidade, a diferença dos comprimentos de onda no primeiro e no segundo membro, você pode calcular os ângulos, sendo que aqui você pode ver que tanto nessa fórmula quanto nessa fórmula você tem o N, N1, N1, N2 e o N2. Mas o que é o N? O N é chamado de índice de refração e ele é dado por essa fórmula, C dividido por V, onde C é a velocidade dessa luz no vácuo, é o valor da velocidade de propagação dessa luz no vácuo, dividido pela velocidade de propagação dessa luz no meio em que você está considerando. Então, por exemplo, aqui no meio 1 seria o C que divide pela velocidade que ele tem em N1. Aqui no 2 seria o C que divide pela velocidade que ele tem em 2. É sempre o C que divide pelo V. Aí aqui você tem uma tabelinha com alguns índices de refração. O índice de refração do ar é 1. O índice de refração da água é 1,33. Do vidro é 1,5 e do acrílico é 1,49. A partir desses índices de refração, eu posso dizer que um meio é mais refringente que o outro ou que ele é tão refringente quanto. Por exemplo, se um meio ele tem um índice de refração maior que o outro, ele vai ser mais refringente que o outro. Por exemplo, a água tem um índice de refração maior que o ar, então a água é mais refringente que o ar. Só que o vidro tem índice de refração maior que a água, então a água ela é menos refringente que o vidro. E se, por exemplo, tem dois meios em que o índice de refração são iguais, eu digo que esse meio, um é tão refringente quanto o outro. Então, a partir desse índice de refração, eu posso dizer se um meio é mais refringente que o outro, se um meio é menos refringente que o outro, ou se o meio é tão refringente quanto o outro. Agora a gente vai discutir a lei de Snell. A gente pode ver que existe 3 casos.
Se o meio 2 é mais refringente que o meio 1, o raio refratado se aproxima mais da reta normal. O segundo exemplo. Se o meio 2 é menos refringente que o meio 1, então o raio ele se distancia mais da reta normal. E se o meio 2 é tão refringente quanto o meio 1, ele não sofre nenhum desvio. Bom, outros exemplos da refração no nosso dia a dia é o telescópio refrator e a lupa. O telescópio refrator ele é conhecido como luneta. Ele foi aperfeiçoado em 1610 pelo astrônomo e físico Galileu Galilei. Ele usa a refração para obter as imagens e depois para ampliá-las. Então, todo o mecanismo da luneta é através da refração. Ela tem duas lentes. Uma, que é a objetiva, e a segunda lente, que é a ocular. A primeira lente, que é a objetiva, ela vai captar as imagens e concentrá-las no foco. E a segunda lente, ela vai ampliar essas imagens. Mas todo esse mecanismo é usado pela refração. Então, é um exemplo de refração já usado a séculos e um instrumento muito utilizado, que usa a refração. Um outro exemplo também no nosso dia a dia, mais acessível até pela luneta, é a lupa. A lupa, para ampliar as imagens, ela utiliza a refração para isso. Então, nesse exemplo, a gente tem a lâmpada, que está servindo como a luz, e o aquário servindo como se fossem as gotículas de água. E você vê aqui, ó, lá no fundo do aquário, ó, o arco-íris se formando, porque a luz está se refratando, vindo do ar para a água, e causa o arco-íris aqui no fundo do aquário. Aqui você pode ver as cores, ó. Aqui, ó, as cores amarela, laranja, ou violeta, que é nada mais do que a refração dessa. Então, a gente vai para o primeiro exercício. Um raio de luz propagando-se no ar incide na superfície de um líquido contido no recipiente. O índice de refração absoluto do ar é 1 e do líquido é raiz de 3. Sabendo-se que o ângulo de incidência é 60 graus, determine o ângulo de refração. Então, a gente vai usar a lei de Snell, que é o índice de refração do recipiente 1 vezes o seno de incidência é igual o índice de refração do 2 vezes o seno de refração, que é o que a gente quer descobrir. Então, o índice de incidência do ar é igual a 1. O seno de 60 é igual a raiz de 3 vezes o seno de refração. Então, a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 3 vezes seno. Então, aqui a gente pode cancelar e vai ficar seno de refração é igual a 1 sobre 2. E a gente sabe que 1 sobre 2 é o ângulo de 30 graus. Então, o ângulo de refração vai ser 30 graus. Bom, a gente vai fazer uma experiência para mostrar como a refração está no nosso dia a dia. Para isso, a gente vai precisar de 2 copos com água e 2 canetas. No primeiro copo, a gente vai colocar uma caneta perpendicularmente, ou seja, uma caneta reta. E se você for ver dentro do vidro, da água, a caneta parece igual, ela não sofre nenhum desvio, ela não parece quebrada, ela continua igual. Mas se a gente colocar no segundo copo uma caneta inclinada, o que acontece? A impressão de que a caneta está quebrada dentro da água. Essa impressão de que essa caneta, ou se fosse com um lápis também, daria o mesmo efeito de que o lápis ou a caneta estão quebrados, é por causa da refração, é o fenômeno da refração. Por quê? Você tem um raio de luz que está incidindo aqui e ele está indo do ar, para a água, ou seja, de um meio para o outro. Quando ele vai de um meio para o outro, ele sofre uma mudança de direção. E essa mudança de direção vai dar a aparência que ele está quebrado, ou seja, esse fenômeno é a refração desse feixe de luz indo do ar para a água, que causa essa impressão
lápis, dessa caneta, está quebrado dentro da água. Bom, vamos então ao segundo exercício. Ao expor uma placa de vidro lisa e plana a um feixe de luz monocromática, observou-se que o feixe de luz, aqui ó, o feixe luminoso incide e é refratado e formaram ângulos de 45 graus, então esse aqui é o ângulo de incidência, e 30 graus, que é o ângulo de refração. Considerando a velocidade da luz no ar igual à velocidade no vácuo, então a velocidade no meio 1 vai ser 3 vezes 10 à oitava, calcule a velocidade da luz no vidro, então ele quer essa segunda velocidade. Eu sei, então aqui eu tenho ó, 45 graus, 30 graus, essa velocidade, e eu quero saber a velocidade no vidro, então eu quero saber a minha segunda velocidade. Eu sei pela lei de Snell que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração tem que dar a velocidade no meio 1 pela velocidade no meio 2, certo? Bom, tá, então seno do ângulo de incidência, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, que vai ter que ser dividido pelo seno de refração. Seno de 30 é meio. E isso vai ser igual a velocidade no primeiro, que é a velocidade no 3 vezes 10 à oitava, que vamos dividir isso pela segunda velocidade, que é o que eu quero descobrir, que é a velocidade no vidro. Então eu sei, multiplicando em cruz, que raiz de 2 vezes a segunda velocidade, que é o que eu quero descobrir, vai ter que ser igual a 3 vezes 10 à oitava, dividido por 2, que é multiplicado por meio. Você vê que os dois são divididos por 2. Então aqui, ó, eu posso cancelar. Bom, então a velocidade 2, como a gente cancelou esses dois, ela vai ser os 3 vezes 10 à oitava, que divide pela raiz de 2. Aí, como eu tenho raiz no denominador, eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Vai ficar 3 raiz de 2 vezes 10 à oitava, que divide pelo 2. Esse 3 por 2 eu posso transformar em 1,5. Então, a velocidade de 2 ela pode ser simplesmente dita como 1,5 vezes a raiz de 2 vezes 10 à oitava. Velocidade sempre aqui em metros por segundo, aqui em metros por segundo. Então, essa é a velocidade que esse feixe de luz adquiriu no vidro 2. 1,5 vezes a raiz de 2 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Um exemplo de refração é o halo lunar, que acontece quando a luz da Lua ela atinge os cristais de gelo e é atingido na atmosfera. E isso é um tipo de refração.